Olá, professor Tiago Nóbrega aqui, tudo tranquilo? Vamos dar aí o início à segunda parte do nosso vídeo sobre investigação social, e ao fazê-lo, vamos logo fazer uma rápida revisão aqui do que a gente já viu, do que a gente já estudou, basicamente, no vídeo passado, e aí quem ainda não viu, recomendo você olhar, né, o vídeo anterior. Esse aqui é uma série de vídeos sobre a estrutura dos concursos das carreiras militares e segurança pública. E aí, no vídeo anterior, a gente viu basicamente o que é a investigação social, a sindicância de vida pregressa. Estudamos também os fundamentos para a existência da sindicância, né, da investigação social. Verificamos a necessidade da existência de uma lei para criar, dentro da estrutura da carreira, a necessidade da investigação social como etapa eliminatória do concurso. Verificamos também a abrangência, que ela não se destina apenas e tão somente para investigar se o candidato ele tem crimes ou inquéritos anteriores, mas ele abrange como um todo toda a sua vida social. Verificamos que o candidato que está respondendo ao inquérito, ele não pode ser eliminado do concurso, de regra. Aquele que está respondendo à ação disciplinar, processo administrativo disciplinar, também não pode, basicamente, aqui, ser eliminado do concurso por isso. Candidato que está inscrito no Serasa, ou SPC, ou qualquer outro serviço de proteção ao crédito, também não pode ser negado aqui a participação dele em concurso público. E prosseguimos verificando a candidato que responde a processo penal. O mero fato de ele responder não induz que ele seja, assim, eliminado, porque, basicamente, o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade aponta que ele não pode sofrer qualquer tipo de restrição nos seus direitos em decorrência dele estar respondendo a um processo penal. Tranquilo? Então, foi isso que a gente estudou, e aí eu recomendo, se você está vendo primeiro esse vídeo aqui, você vá lá no vídeo inicial, no vídeo introdutório, e assista ele para depois você, em seguida, assistir esse daqui. E aí, basicamente, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês para a gente continuar de onde a gente parou. Então, nós paramos basicamente aí nessa estrutura de alguns casos, né, que nós estávamos vendo, casos do Serasa, caso do candidato que era usuário de drogas na adolescência ou no início da idade adulta, candidatos com inquérito policial, candidatos respondendo processo penal, candidatos no Serasa, a gente viu isso tudo. Aqui nos cabe verificar essa circunstância dos casos remanescentes, e aí eu trouxe para vocês aqui o candidato que ele tem a suspensão condicional do processo. Basicamente, nesse caso aqui, foi reservado a vaga, que é durante o período em que ele está com a suspensão condicional do processo, durante o prazo aí de 2 anos, ele aqui teve reservada a vaga dele até a conclusão final do processo penal, para que assim ele conseguisse tomar posse do concurso público. Veja só o que disse o STJ nesse caso particular. Na espécie, o cargo a ser preenchido é o de inspetor penitenciário. O edital do concurso prevê o caráter eliminatório da etapa de investigação social. Todavia, considerando que o agravado foi concedida suspensão condicional do processo penal e que o referido benefício está sendo cumprido regularmente, presume-se que, ao final do prazo de 2 anos, ocorrerá, conforme determina a lei, a extinção da punibilidade do candidato e o consequente arquivamento dos autos. Se a punibilidade vai ser extinta, então ele não vai ter condenação penal. Se ele não tendo condenação penal, ele não pode ser eliminado do concurso público em decorrência de suspensão condicional do processo. Basicamente é isso com relação à suspensão condicional do processo. A estrutura que nós temos é basicamente essa. E aí nós temos em seguida os casos mais graves,
que, assim, de todas as circunstâncias que nós estamos estudando nesses vídeos, o que de fato você não pode fazer é omitir informação. Você não pode omitir informação, porque se você omitir informação, você está eliminado e não tem o que fazer. Então, você tem que ser honesto com a banca, você tem que dizer o que aconteceu com sua vida, você tem que colocar lá na ficha de investigação social todos os processos que você responde e todas as circunstâncias inerentes à sua vida social. Porque se você não colocar, basicamente, se você não colocar, você já vai ser eliminado. Veja só esse caso aqui. A omissão do candidato em prestar informações conforme determinado pela edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja sua eliminação do concurso. Então, se ele não prestou, já elimina ele. E aí não tem o que se discutir perante o Poder Judiciário. Você não tem como discutir. Tranquilo? Olha só esses casos que nós temos aqui. Todos esses casos que eu estou aqui ao lado, todos esses que eu trouxe para vocês, são casos em que o candidato ele foi eliminado por não prestar as informações na ficha de vida pregressa. Então, ele não trouxe. Então, são vários precedentes, a jurisprudência já sedimentou nesse sentido, e ao sedimentar nesse sentido, não cabe aqui, basicamente, você reclamar. Você, voluntariamente, não trouxe as informações necessárias, então, simplesmente é um abraço. Não tem como ver, não tem como rever perante o Poder Judiciário. Olha só alguns casos aqui. Veja que situação é interessante desse processo aqui. Processo 2015, julgado pelo STJ. Isso aqui foi uso de substância entorpecente. A gente já viu no vídeo anterior que o simples fato de você usar entorpecente não gera sua eliminação automática na etapa de vida pregressa. Sendo que nesse caso aqui, o candidato, ele não informou à banca essa circunstância de sua vida. E a omissão de informação gera eliminação. Veja só o que nós temos aí. No caso concreto, é importante frisar que o impetrante não foi eliminado do certame em virtude de conduta desabonadora, mas sim pelo fato de ter silenciado sobre informação relevante quando legalmente instado a fazê-lo, deixando de atender a obrigação imposta a todos os participantes do concurso público, ou seja, ele foi usuário de substância entorpecente e ele não forneceu essa informação à banca. Então, aí ele foi eliminado por isso, e não pelo uso da substância entorpecente, que era, no caso, uma conduta desabonadora. Outra situação aqui, ato infracional e medida socioeducativa. Também não é circunstância que justifique a eliminação do candidato em concurso público. Basicamente, o ato infracional e a medida socioeducativa está na estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, ele, enquanto criança ou adolescente, ele sofreu um processo lá na estrutura do ECA, e foi, assim, recomendado a adoção de medida socioeducativa. Veja só o que nós temos aqui. Ademais, a leitura dos autos depreende que o motivo que culminou a aludida inabilitação consiste na imposição ao impetrante de medida socioeducativa já cumprida, em razão do cometimento de delito há mais de 7 anos. Vale dizer que, na época, o recorrente ainda era inimputável, ou seja, adolescente. Nessa esteira, merece reforma a decisão anterior, na medida em que é contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, afrontando outros, sim, os princípios que informam a própria política criminal, tendo em vista que as finalidades do nosso sistema jurídico penal, principalmente no que diz respeito ao caráter ressocializante da pena ou medida socioeducativa, com vistas à harmonia e integração social do apenado ou infrator. Então, aí, esse candidato que sofreu um ato infracional, que cometeu um ato infracional e teve uma estipulação de uma medida socioeducativa, ele não foi eliminado do concurso, ele conseguiu, assim, progredir. Aí foi revertido judicialmente. E aí eu trouxe alguns casos que são casos interessantes a respeito de aplicação de presunção de inocência e investigação social, para você ver como a jurisprudência ela é conflitante, a depender das circunstâncias. Mas, assim, o ponto comum que você tem que fazer é fornecer as informações para a banca. Sempre você deve fazer isso, porque se você omitir, você está eliminado. Você já tem um benefício da dúvida. Se você tem algum processo ou algum inquérito, você tem o benefício da dúvida se você fornecer as informações à banca. Se você não fornecer, você está eliminado. Um abraço. Outro concurso. E aqui nós temos alguns casos interessantes. Veja só, que não foi aplicada a presunção de inocência.
Após o recorrido, está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido em que, na avaliação dos candidatos a cargos sensíveis à administração pública, é possível a administração ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da inocência. Nesse caso aqui, o STJ, isso, decisão do ano de 2020, ou seja, do ano passado, apontou que é possível, sim, não ter condenação penal, e mesmo assim, essa circunstância reprovar o candidato, eliminar o candidato do concurso público, basicamente porque em cargos sensíveis, mesmo que a pessoa não seja condenada, é interessante verificar o perfil do candidato àquele cargo que está sendo assim almejado. Olha outra também que não se aplicou. O impetrante demonstrou possuir condutas desabonadoras, cujas descrições seguem pontuadas nos itens 5.15. Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E item 5.16. Quanto mais em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como quem seja autuado visto cometendo infrações que coloquem em risco a integridade física ou vida de outrem. Consta ainda que o impetrante teve a CNH suspensa em 2 ocasiões por infrações de trânsito gravíssimas, conduzir motocicleta sem capacete e fazer malabarismo empinando a moto com uma roda só. E aí, essa altura do campeonato, o cidadão fazer uma circunstância dessa, ele submetendo a concurso público de polícia militar. Ele foi eliminado. Aqui não foi utilizada a presunção de inocência. Vamos à frente. Outra situação aí que também não se aplicou. Como se extrai da certidão de folhas 38 e 33, a eliminação do apelado se deu em razão de constar em seu desfavor a existência de termo circunstanciado, no qual figura como autor do crime de resistência, desobediência, desacato, tipificados no artigo 329, 330 e 331, respectivamente, quando for abordada por policiais militares conduzindo uma moto com capacete suspenso e falando ao celular, negando-se a entregar CNH, falando palavras de baixo calão. Nesse fato aqui, gerou esse processo no qual o candidato foi submetido à transação penal. Então, veja aí a jurisprudência do STJ, ela divergindo daquilo que a gente já viu. Com efeito, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto lastreada em acometimentos pessoais que, da forma como ocorreram, independente do desfecho penal, possam ter alcançado, sinalizam para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação da Polícia Militar. Ou seja, ele teve uma transação penal, e transação penal habitualmente não reprova o candidato, mas os fatos praticados por ele, os tipos penais que ele praticou, que foi desobediência, o desacato e a resistência, eram circunstâncias desabonadoras de sua conduta que justificou, assim, a sua eliminação. Próximo, aqui, também que não aplicou. No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente respondeu uma ação penal por estelionato e ainda figurou em 10 boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do Distrito Federal, referente a diversos delitos, como porte de substância entorpecente para consumo pessoal, roubo em estabelecimento comercial, lesão corporal recíproca, apreensão de pistola de brinquedo, resistência, ameaça, lesão corporal que demonstram uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na polícia. Aqui, basicamente, o candidato, ele não tinha um processo penal, certo? Ele não tinha nenhuma condenação penal transitada em julgado. Ele tinha diversos boletins de ocorrência, a gente viu que o boletim de ocorrência ele não justifica a eliminação do candidato, e ainda ele tem uma ação que ele respondeu por estelionato. Veja, aqui basicamente o que é que o STJ, os tribunais estão entendendo. De regra geral, a transação penal, responder inquérito, responder ação penal não justifica a eliminação. Mas pode acontecer, em algumas circunstâncias específicas, a depender da gravidade dos crimes que estão assim imputados, que esses fatos podem ser o fato de responder a diversos crimes ou ter diversos inquéritos policiais pode justificar a reprovação do candidato na fase de investigação social. É o que está dizendo aqui o STJ. Veja que essa jurisprudência ela não é distante, é do ano 2018, então é uma jurisprudência atual, que é o que a gente está verificando agora nesse bloco. E aí nós temos algumas situações que aplicou a
presunção de inocência. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, que no caso é o STJ, no sentido de que, como regra, a respeito do princípio da presunção de inocência, a existência de inquérito, ação penal, o registro em cadastro, serviço de produção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso, a respeito do princípio da presunção de inocência. Veja mais à frente, outra, na mesma situação de aplicação da presunção de inocência. A mera de instauração de inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência ou ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social, a sua eliminação na disputa, sendo necessário, para a configuração de antecedentes, o trânsito em julgado da eventual condenação criminal. Então, tem que ter o trânsito em julgado. Outra situação aí de aplicação da presunção de inocência. A parte recorrida foi eliminada de concurso público para ingresso no cargo de inspetor de segurança e administração penitenciária, pela caracterização da má conduta na investigação social, em razão de constar em seu desfavor processo administrativo por suposta prática de crime de extorsão, cujo objeto é quebra de sigilo telefônico, de informática ou telemática. Então, basicamente aqui, certo? O candidato, nesse caso, ele não foi eliminado, apesar da gravidade do crime de extorsão. Vamos à frente. Na hipótese de horas agravadas, foram excluídos do certame público para o cargo de inspetor de segurança e administração penitenciária, em razão da existência de registros de ocorrência policial arquivada pela falta de interesse processual da vítima e de processo suspenso condicionalmente, situações específicas que recomendam a observância da jurisprudência sedimentada acerca do tema, ou seja, não foi eliminado. Outra situação de aplicação da presunção de inocência. O entendimento afirmado pelo acordo recorrido alinha-se na orientação dessa Corte de que a exclusão do candidato na fase de investigação social não pode se dar exclusivamente por constar em seu desfavor ocorrência policial, o que afrontaria os princípios constitucionais da presunção de inocência. Mais uma vez, aqui de presunção de inocência. Nesse caso aqui, qual foi o caso? Hipótese em que o impetrante foi excluída do certame na fase de sindicância pregressa por ter respondido a inquérito policial, por exercício irregular da advocacia. Basicamente, ela assinou como advogada o livro, certo, da penitenciária, dizendo que ela, como estagiária, ela não poderia assinar como advogada, mas ela assim o fez. E aí, essa responsabilidade penal dela o processo foi extinto em razão da prescrição. Aí, veja só o que tem no item 4. Soma-se isso que, do que se tem dos autos, não se vislumbra que a candidata possua um padrão de comportamento social ou moral reprovado, a ponto de impossibilitá-la do exercício do cargo para o qual concorreu e foi devidamente aprovada. Normalmente porque os fatos a ela imputados ocorreram em 2002. O inquérito policial tramitou por vários anos sem apresentação de denúncia por parte do Ministério Público, acabando arquivado em 2008, em face da prescrição em perspectiva. As omissões acerca das condutas adotadas diante da abertura do inquérito policial não têm um condão de figurar grave desvio de conduta e não há prova da alegada falsidade ideológica. Tampouco informação de reincidência ou cometimento de qualquer outra conduta desabonadora no decorrer desses anos. Então, aí ela não foi eliminada, foi revista a eliminação. E aí nós temos algumas circunstâncias que eu quero reiterar e conversar com vocês. Basicamente, o que é que nós verificamos? Primeiro ponto. O que é que abrange a investigação social? Tudo, não somente crimes, não somente inquéritos policiais, mas a sua vida como um todo. Sua vida como um todo. Então, a abrangência, ela vai aqui verificar o seu perfil de adequação àquele cargo. Tranquilo? Beleza. A segunda circunstância que nós temos que verificar é que a investigação social, ela é etapa, basicamente, eliminatória. Ela é etapa eliminatória do concurso público. Ela não pode ser etapa classificatória. Verificamos que a maior falha do candidato que justifica sua eliminação é não prestar as informações para a investigação social ou sindicância pregressa, porque basicamente a administração pública tem essas informações. Você tem que fornecer.
Porque se você não fornecer, você já está eliminado. Não tem como você debater isso na justiça, tranquilo? Usuário de droga não justifica a sua eliminação, desde que você forneça na sindicância de pregressa essa informação. Você está no Serasa, também não justifica. Você responder a processo penal, regra geral, não justifica a sua eliminação, a não ser que os tipos penais que você está respondendo, ele aqui seja extremamente agressivo ao perfil do cargo que você está se candidatando. É essa a jurisprudência atual, tanto do Supremo Tribunal como do STJ. Então, toma cuidado com isso. Responder inquérito policial, da mesma forma, não justifica sua eliminação, a não ser que o conjunto de tipos penais que você está respondendo justifica aqui uma conduta desabonadora que vai gerar, assim, sua eliminação. Então, basicamente, é isso que você tem. E aí você tem ainda uma outra circunstância. Sabe qual é a outra circunstância? É a seguinte. Veja, você enquanto servidor público, você pode responder um processo penal, porque a sua estrutura de responsabilidade dos atos praticados como servidor público, você pode responder a esfera penal, a esfera civil e a esfera administrativa. Então, você tem 3 esferas. A esfera penal, você responde pelo crime e pela contravenção. Na esfera administrativa, você vai responder, assim, à esfera disciplinar, que é advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo comissionado. E, na esfera civil, por improbidade administrativa. Pode acontecer de você ser inocentado no processo penal por ausência de prova. Absolvição por insuficiência de provas. Não significa dizer, basicamente, que você será também inocentado na esfera administrativa, porque a ausência de prova no processo penal pode justificar a sua absolvição. Mas, para a esfera administrativa, pode ter um conjunto de provas que justifique sua aplicação da penalidade. Aí veja só a súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, que é a questão da falta residual. Você é inocentado no processo penal, sendo que aquela falta justifica a aplicação de penalidade. Veja. Pela falta residual não compreendida na absolvição, o juiz criminal é admissível à punição administrativa do servidor público. Basicamente, o STF está dizendo o seguinte: olha, se você é inocentado por insuficiência de provas, lá no processo penal, é possível, ainda assim, que exista uma infração disciplinar. Tranquilo? Vamos à frente aqui e justificar por que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Olha só. É causa justificadora da eliminação do candidato em concurso para o cargo de agente da Polícia Federal o fato de ele responder processo penal na época da investigação de sua conduta social. Posterior absolvição no juízo criminal por não haver prova da existência dos fatos é irrelevante em decorrência do princípio da incomunicabilidade das instâncias, segundo o qual a sentença penal só vincula a esfera administrativa quando o réu for absolvido por negativa de fato ou negativa de autoria. Veja, outra situação, que é essa situação aplicando também a súmula 18 do STF. Candidata contraindicada na fase de avaliação final e ciência em razão da conduta moral e social não condizente com a natureza do cargo. Investigação social prevista no edital do certame e no artigo 11 do decreto, Estatuto da Polícia Militar do Estado. A candidata, embora absolvida por insuficiência de provas no processo criminal em que foi acusada da prática de tráfico de cocaína em coautoria com o namorado, continuou visitando no presídio em que cumpria a pena depois de condenado pelo referido crime. Então, foi absolvido por insuficiência de provas, mas foi eliminada pela aqui, possibilidade da falta residual, ou seja, pela súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade penal que remanesce pela insuficiência de provas. Não foi condenada na esfera penal, mas a falta residual é possível abrir aqui o processo administrativo para aplicar, sim, a penalidade. E aí eu trago aqui para vocês algumas jurisprudências, a maioria que eu trouxe para vocês aqui foi do STJ, eu vou trazer algumas aqui do STF, rapidamente. Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, a exclusão do candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado. Essa daqui é a jurisprudência base do Supremo Tribunal Federal.
Então, essa daqui é que você vai conduzir todos as sindicâncias de vida pregressa. Essa é a regra geral. Aí nós temos algumas situações que reforçam essa jurisprudência. Essa outra aqui, vida pregressa, mera existência de boletim de ocorrência, exclusão do candidato, impossibilidade, presunção de inocência. Essa outra, recurso extraordinário, agravo interno, concurso público, soldado da Polícia Militar, investigação social, inexistência de registro criminal, candidato arrolado como testemunha de defesa em procedimento penal e que sofreu demissão da empresa onde trabalhou anteriormente, exclusão da candidata, impossibilidade. Veja, essa situação aqui desse caso que chegou no STF é extremamente curiosa. Ela foi testemunha de defesa. Então, ela não estava no processo, mas isso justificou a eliminação dela na fase administrativa, que foi eventualmente revertida. E outro caso, ela foi demitida da empresa que ela trabalhava. Isso não é conduta desabonadora, porque a demissão é sem justa causa, regra geral, né? A grande parte das demissões são sem justa causa. Isso não justifica, assim, uma conduta desabonadora. A presunção de inocência aí milita em favor do candidato. Vamos à frente. Olha só, agravo regimental no recurso extraordinário. Aqui é uma situação do concurso da Guarda Municipal, transação penal, exclusão do certame, violação do princípio da presunção de inocência. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato em que haja sido beneficiado pela transação penal. Jurisprudência do STF. A próxima, aqui, outra do STF. Esse aqui teve a extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena. Ou seja, ele cumpriu a pena, ele foi condenado e ele cumpriu a pena. Veja só que curioso. O Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento de que ofende o princípio constitucional da não culpabilidade a exclusão do candidato de certame que responde a inquérito policial ou esteja respondendo à ação penal, ainda que não transitada julgada. Nesse contexto, conclui que é igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que teve a punibilidade extinta pelo cumprimento da pena. Ou seja, nesse caso aqui, ele foi condenado, ele cumpriu a pena dele e a pena ela foi extinta pelo cumprimento. Pode utilizar isso como conduta desabonadora e eliminar o candidato, segundo o STF? Não. Essa jurisprudência desse ano, 2021, certo? 2021. Toma cuidado com isso aqui. Tranquilo, senhores? Então, basicamente, é essa toda a estrutura que nós temos de investigação social. Deixa eu terminar aqui a compartilhamento, que eu volto na tela completa aqui para vocês. Então, basicamente, é isso que eu queria conversar com vocês sobre investigação social. Tudo que está sendo discutido aí, tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal, a respeito de investigação social. Então, de tudo que a gente conversou, a circunstância que você tem que tomar mais cuidado de todas é basicamente você não omitir informação da banca, porque a banca sabe, o Estado sabe, e ao saber, você vai ser eliminado e não tem como recorrer. As outras circunstâncias que podem ser desabonadoras, como usuário de drogas, estar no Serasa, responder a um inquérito policial ou um processo penal, de regra, não justifica sua eliminação. Nem se você for condenado. Nem se você for condenado justifica sua eliminação. Tranquilo, senhores? Beleza? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, dá aquela curtida aí no vídeo, se inscreve no canal, para a gente aí conseguir alcançar mais candidatos para conseguir conversar sobre investigação social. Tranquilo? Grande abraço e até a próxima.